Olá, eu sou João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado ou uma entrevistada especial para falar sobre a relação do esporte e do mundo dos negócios. Hoje eu tenho o prazer de receber Duílio Monteiro Alves, presidente do todo-poderoso Timão, presidente do Corinthians. Vamos saber um pouquinho como é que está a história do Corinthians no momento. Presidente, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, João. Prazer muito grande estar aqui participando desse programa que fala além do futebol dentro do campo. Vamos ver um pouquinho de como está o Corinthians, vamos saber como é que estão as coisas no Timão. De tradições e glórias mil, tu és orgulho dos esportistas do Brasil. O Corinthians é assunto hoje no CNN Esportes S.A. A torcida que tem um clube e não um clube que tem uma torcida. Assim, a apaixonada fiel que garante recordes de público na Neoquímica Arena sonha com um futuro, com a redução das dívidas e novas conquistas. Filho de Adilson, um ícone da democracia corintiana e com um histórico familiar de serviços prestados ao Timão, Duílio Monteiro Alves faz parte do Renovação e Transparência, grupo político que emplacou os últimos mandatários do Corinthians. Duílio chegou à presidência em novembro de 2020. No comando de um gigante com mais de 35 milhões de fiéis. Já viveu dias de alegria e pressão, desde que chegou ao cargo. Prometendo uma administração transparente e com foco no pagamento das dívidas, Duílio vem enfrentando grandes desafios para cumprir a missão de entregar um Corinthians mais organizado e melhor para a próxima gestão. Como o trabalho está sendo realizado, como lidar com as cobranças por títulos e protagonismo dentro de campo, o papel do Corinthians na Liga de Clubes. O Timão pode virar SAF no futuro? Duílio Monteiro Alves vai responder essas e outras perguntas agora, no CNN Esportes S.A. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo. E como é que está a vida do Corinthians? Qual que é a situação desse gigante do futebol brasileiro? Bom, João, prazer estar falando com você, todos que nos acompanham, os corintianos. O Corinthians vem vivendo já há algum tempo com dificuldades financeiras, isso eu acho que todo o futebol brasileiro, né, e muito do futebol mundial. A pandemia agravou um pouco isso, mas a gente vem fazendo um trabalho bem responsável e profissional há 2 anos e meio para que a gente equalize essa parte das dívidas e que o Corinthians volte a crescer e conquistar títulos. Quando o senhor fala da dívida do Corinthians, qual é o tamanho dessa dívida e como que ela foi construída, presidente? O Corinthians tem hoje 900, do fechamento do último ano de 2022, 912 milhões de dívidas. A gente vem trabalhando em cima disso. Os últimos 2 anos e meio ela não cresceu, ela reduziu um pouco. Com os juros que a gente vive hoje, né, no país, com mais de 15% ao ano, é difícil, é muito dinheiro que a gente gasta por conta da dívida, mas a gente tem hoje ela estabilizada e começando a cair. Então, a gente está satisfeito aí com os últimos 2 anos, com muito trabalho e dedicação para que a gente mantenha a dívida controlada. Quando o Corinthians fala em 910 milhões de dívidas, isso é uma dívida global do clube? A Arena Neoquímica está nisso ou é uma dívida à parte? Como é que é essa questão no clube? Não, a Neoquímica é à parte, né? A Neoquímica, existe um novo acordo com a Caixa Econômica Federal. A Neoquímica é um fundo, né? E nós temos hoje uma dívida de 700 milhões, considerando que temos aí 400, quase 500 com as correções de name rights, né? Para bater dessa dívida. Então a gente fala em mais 200 e pouco, 300 milhões da Neoquímica Arena. Falando um pouquinho mais do negócio e da estruturação do pagamento dessa dívida do Corinthians com a Caixa. O senhor disse que a dívida hoje da Arena é em torno de 700 milhões de reais e que o Corinthians tem cerca de 500 milhões a receber em naming do estádio. Como é que vai ser construído esse processo? Como é que é o acordo do Corinthians com a Caixa? Como é que vai ser essa conta corrente do que o Corinthians tem para receber para aquilo que tem que quitar ainda? Nesse novo acordo, né, a conta mais ou menos fica com... A gente vai destinar de 50% a 60% da receita de bilheteria de jogos, né, isso a conta hoje, sem considerar aumento de receita por outras coisas. Então, em média, 50% a 60% do que é arrecadado na Arena será pago à Caixa
anualmente para que a gente possa quitar essa dívida. Só como informação, esse é o primeiro ano do acordo, né? Foi fechado ano passado, o pagamento, nós fizemos um primeiro pagamento em março desse ano de 25 milhões à Caixa, e agora em junho também, no início do mês, mais 25 milhões. Então só esse ano o Corinthians já pagou 50 milhões já desse novo acordo. E aí o Corinthians paga apenas da receita de bilheteria ou dos outros ativos que acabam sendo comercializados, como por exemplo aluguel de bar, receita com outros patrocínios no estádio? O que fica para o Corinthians e o que vai para bater dessa dívida para a construção? A gente tem um valor de parcela anual, não nesse primeiro ano, estamos pagando juros da dívida, né? Então são 75 milhões, foram pagos já 50 nas suas datas de vencimento, mas não existe um pagamento anual a partir desse ano que vem já em novembro, todo mês de novembro. Então não existe muito uma necessidade de retirar um percentual na conta, né, que foi feita pelo clube e auxiliado pela KPMG, junto com a Caixa, na época do acordo, que por volta de 50% do que for arrecadado em bilheteria pagaria já, somado ao name rights, né, o valor que o Corinthians tem a receber por ano, pagaria já a parcela anual sem mexer nas outras partes do estádio. E aí nós estamos falando de um período de quantos anos para o Corinthians? De hoje, mais 17 anos. Mais 17 anos, e aí daqui a 17 anos o Corinthians tem 100% quitada a sua arena. Sim, é isso. Mas a gente busca novas formas, né? Que a gente possa acelerar esse processo com novos negócios ou, de repente, com alguns fundos de investimento que têm interesse, ou colocando também cotas ao torcedor. Existem vários estudos que a gente possa acelerar isso, mas da forma que está, apesar de muitos falarem que é impagável, o Corinthians vem cumprindo, e esse ano é o ano de maiores parcelas e elas vêm sendo pagas em dia. As arenas hoje estão se tornando muito mais do que o campo de futebol, do que o match day, né? Do que aquela arrecadação no dia do jogo. O que o Corinthians está pensando para o seu estádio? Como é que o Corinthians pensa em explorar a sua arena? Quais são as ações pensadas? O que o Corinthians pensa de shows, de eventos, de restaurantes, de atrações, de museu, para explorar o seu estádio e fazer dali mais dinheiro? O Corinthians hoje já conta, né, na sua casa, na Neoquímica Arena, com 2 restaurantes. Agora temos também... Eu posso falar marcas aqui, João? Fique à vontade. É um dos objetivos do programa, é fortalecer essa relação, e a gente quer o futebol cada vez mais forte. As marcas que apoiam o futebol, o esporte, são muito bem-vindas aqui. Então vamos lá. A gente tem um espaço da Brahma hoje na Neoquímica Arena, né, que é o Camarote Brahma em dias de jogos. E nos outros dias existem eventos, shows, música, funciona também como restaurante. Tem o Bar do Zeca, que é uma marca aí conhecida nacionalmente também, que funciona diariamente como restaurante em dias de jogos, também como camarote. O Fielzone, que tem seu camarote, e também a parte de choperia e pizzaria funcionando diariamente. Tem a Camarote Kids para as crianças, que também assistem jogos, e em dias normais são festas, né, de crianças temáticas. Temos agora, que a gente inaugurou há poucos dias, que para mim é um orgulho muito grande, o Hub Fiel, que é um coworking dias para funcionar normalmente, mas também é uma incubadora de projetos para que a gente possa devolver para a Zona Leste tudo que ela fez para o Corinthians, e não só os corintianos, né? Todos que têm um projeto, empreendedorismo da Zona Leste, a gente tem mentorias, com parcerias com grandes empresas. Então a gente está abrindo mais essa porta dentro da Neoquímica Arena. Então hoje o orçamento do Corinthians prevê uma receita de 780 milhões, é isso? Isso foi o de 2022. Do ano passado? Do ano passado. Para esse ano o Corinthians pretende fechar com acima de 1 bilhão. Acima de 1 bilhão. Acima de 1 bi? Quando eu entrei no clube em 2021, tínhamos o recorde na faixa de 430, se eu não me engano. Primeiro ano de 2021 fizemos 503 milhões. Com superávit operacional, isso é importante, né, da gente colocar, o EBITDA, né, que em clube de futebol dificilmente você tem. Em 2022, a mesma coisa, tivemos aí 180 milhões de resultado operacional. Então, somando os 2 anos, mais de 330 milhões. Estou falando números aproximados, um pouquinho aqui e ali. Então, dentro do que arrecadamos na gestão e fizemos de despesa e gastamos da gestão, sem considerar dívidas, tivemos aí um lucro em 2 anos de quase 400 milhões, 340.
Presidente, no domingo passado teve aqui o presidente do Fortaleza e ele falava numa receita na casa de 300 milhões. O Corinthians está partindo para uma receita de quase 1 bi. O que falta para o Corinthians, com a força que tem, com a marca que tem, com o estádio próprio, com uma torcida nacional e com uma receita bilionária, já não mais milionária, conseguir traduzir isso dentro de campo, conseguir dentro de campo ter esse nível de competitividade que conseguiu se estruturar fora de campo? João, a gente vem, até gosto de deixar isso bem claro, que muitas vezes quando eu falo da melhora da gestão, né, parece que eu estou criticando gestões anteriores e de forma alguma fiz parte da maioria delas. E como você colocou, hoje o Corinthians ele viveu um momento de 2008, 2009 até 2017 ganhando tudo, todos os títulos, construindo a sua Neoquímica Arena, seus centros de treinamento, né, tanto do profissional como da base do feminino. Então todo esse investimento e fora os títulos, né, Libertadores, Mundial, 3 brasileiros, 4 paulistas, Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, o Corinthians ainda não tem, 2 mundiais. Então tudo isso foi feito um investimento muito grande nesse período e agora, na minha vez, a minha parte é segurar as contas, a gente gastar menos do que arrecada, a gente trazer novas receitas como vem sendo feito, para que a gente estruture o clube não só nessa parte financeira, a parte esportiva, mas também na parte de profissionalização, de governança. Hoje o Corinthians tem compliance, que foi difícil de implantar, mas a gente vem aí no 2º ano. Isso é que eu acho que é um legado muito bom para a gente deixar para o futuro. E dentro de campo, a gente tem que construir, alguém tem que fazer esse trabalho para que a gente tenha já uma parte financeira mais saudável, para que na frente voltem a aparecer os títulos, as conquistas. Mas o Corinthians tem que ter um time competitivo e tem. Infelizmente hoje, né, não estamos vivendo um bom momento dentro de campo, mas o Corinthians no ano passado foi 4º colocado do Brasileiro, chegou à final da Copa do Brasil para o Flamengo, jogando mais futebol, infelizmente saímos derrotados. E esse ano a gente está nas quartas da Copa do Brasil, jogamos agora nos próximos dias e temos aí o Brasileiro indo mal, muito mal, estamos na parte de baixo da tabela, temos que melhorar muito, mas temos um time competitivo, então acho que esse trabalho tem que ser feito com responsabilidade e ter costas largas para segurar quando o resultado não vem, mas não sair fazendo cheque e deixar um problema maior para o próximo que sentar no meu lugar. O senhor fez uma opção, né? O senhor fez a opção de tentar arrumar a casa, mas isso também gera uma conta, um passivo pessoal para quem busca essa opção. O senhor se arrepende? Ou o senhor está convicto de que tomou a melhor opção para o clube? Quando a gente vê torcida protestando, torcida reclamando, isso atinge diretamente o senhor como presidente do clube. Eu tenho certeza que todo mundo que se candidata a presidente de um clube gostaria de sair carregado, aplaudido, festejado. E o senhor traz aqui números muito importantes de gestão para o Corinthians, mas acredito eu que está pagando muito disso também com a sua imagem pessoal. Como é que o senhor avalia isso e como é que o senhor analisa os prós e contras dessa decisão que o senhor tomou para o Corinthians e para a sua imagem pessoal? Bom, João, quando me candidatei, né, inclusive no momento que era cobrado mesmo no Corinthians, vinha sempre de títulos, como eu coloquei, era cobrado realmente pelo torcedor, pelo conselheiro, pelo sócio que me elegeu, uma responsabilidade e uma organização mais profissional e uma responsabilidade financeira maior com o clube. É isso que eu tenho feito, foi isso que eu me dispus a fazer antes mesmo de ser candidato, sabia da necessidade desse momento e estou muito satisfeito com isso. Lógico que estou triste como corintiano, gostaria de estar ganhando títulos, ganhando mais jogos, não estar passando uma situação como essa atual no Campeonato Brasileiro, mas eu sei que é para o bem do clube, né? Então não, é chato às vezes você estar fazendo o melhor e ser muito criticado, mas eu sei que lá na frente o reconhecimento vai vir, porque é o que precisa ser feito, né? É duro, é difícil, o Corinthians é muito grande, a pressão é gigantesca, mas eu vou até o fim assim, foi o que eu me comprometi a fazer e eu trabalhar para mim e sair como campeão não vai estar ajudando em nada o Corinthians e nem o torcedor que vai comemorar esse título no fim desse ano, se eu fizer loucura, mas lá na frente o Corinthians vai pagar muito por isso, então eu prefiro ficar firme, eu sei e tenho esperança ainda e muita coisa, muito trabalho para ser feito, muita coisa que a gente plantou nesse período,
para colher até o fim do ano e ainda acho que nós vamos sair sem a torcida estar chateada, mas não tenho dúvida nenhuma que no futuro eles vão entender a importância desse momento. Eu vou puxar uma frase do senhor aqui no telão, peço para a produção colocar na tela. O senhor disse: não vou gastar mais do que o Corinthians pode para ser campeão. Em alguns momentos, em algumas entrevistas, o senhor disse que o seu grande troféu seria pagar as contas, equilibrar as contas do Corinthians. Eu me lembro muito do caso do Bandeira de Melo, no Flamengo, que foi muito criticado à época e que plantou ali um Flamengo mais organizado. Hoje ele é reconhecido, na época não foi. Tem também casos de presidentes que fizeram isso, mas que não conseguiram reverter isso em popularidade no futuro. O senhor acredita que no futuro o corintiano olhará para o senhor de que maneira? O senhor tem esperança de ser visto, de ter uma redenção no futuro, como teve o Bandeira de Melo no Flamengo? João, eu acho que é o que o Corinthians... Acho não, tenho certeza que estou fazendo o que o Corinthians precisa. Passei pelas diretorias de futebol desde 2010 até 2013, depois retornei. Ganhei muitos títulos, ajudando uma parte, sendo dirigente, diretor de futebol. Ganhei Mundial, Libertadores, Brasileiro, Paulistas, Recopa. Então, o momento é esse, né? Eu não sei, não faço pelo reconhecimento, faço pelo amor ao Corinthians, realmente, e é o que o Corinthians precisa. E minha preocupação maior é que com essa pressão hoje em dia, tanto de redes sociais, como de imprensa, como de torcedores, me preocupa o futuro, né? Quem vier a sentar nessa cadeira, se vai conseguir segurar, porque não se resolve em 3 anos, né? Nos meus 3 anos eu estou organizando bastante, mas o próximo também não vai ter vida fácil. Então, que ele também segure a pressão e consiga fazer o que o Corinthians precisa nesse momento. Presidente, o Corinthians já teve alguma sondagem, alguma proposta, alguma oferta concreta para se tornar SAF? É um projeto do clube? Como é que o Corinthians trabalha no seu interior essa questão da nova lei, a lei da Sociedade Anônima do Futebol? O Corinthians tem procuras diárias, quase que diárias, dos maiores fundos de investimento do mundo, todos, sem exceção, mas não é o caminho, não entendo que seja o caminho. Eu acho que o Corinthians é um time do povo, né? É um time de massa, é o time do seu torcedor, mas não precisa, na minha opinião, né? O trabalho que vem sendo feito, bem profissional, com tudo que eu coloquei, todos os departamentos do clube hoje têm profissionais de qualidade de mercados, no topo de mercado, e não precisa ter uma SAF para que o clube se organize, né? O exemplo está aí, está sendo feito, a gente trazer um aumento aí de 300 milhões de receita em 2 anos, né? Dá para mostrar isso, a responsabilidade financeira também com lucro operacional, né? O resultado positivo, como eu coloquei. Então, não vejo a necessidade, não acho que o corintiano gostaria disso. O conselho também não, o sócio também não. Então, mas acho que existe esse caminho, existe de o clube ser uma empresa organizado, administrado como uma empresa e não ser uma SAF. Das propostas que chegou algum dinheiro assim surreal que fizesse o Corinthians parar para pensar, poxa, a gente vale isso tudo? Ou, poxa, estão oferecendo isso, a gente vale muito mais que isso? Olha, números eu não sentei muito nem para ouvir, viu, João? Mas posso te garantir que sim, de pessoas importantes, de países aí, mundo árabe, fundos representantes de famílias donas, né? Vamos dizer assim, desses países, sheiks, valores absurdos. Você proposta de algum sheik árabe? Muitos. Muitos? Muitos, mais de um. Procura, né? Catar, da Arábia Saudita, de Dubai, sempre existe uma procura através de alguns fundos de investimento, de representantes, mas não é o caminho, né? Então a gente busca, sim, alternativas de fazer negócios com esses fundos, mas que não seja transformar o clube em SAF e ter algumas possibilidades com o nosso pessoal todo da parte de finanças, para que a gente possa achar alguns modelos que não seja uma SAF, mas que o Corinthians possa receber esses recursos. Se um desses fundos chegasse para dizer o seguinte, olha, nós queremos aportar no Corinthians, estruturar um modelo de governança, mas a gestão continua corintiana, como acontece, por exemplo, no futebol alemão, o Bayern de Munique é assim. Isso é um caminho possível para o Corinthians? Eu acho difícil. Quando você passa, vamos dizer,
transformando em ações e passar essas ações para alguma empresa ou para algum fundo, eu acho que o torcedor não gostaria de ter uma parte do clube vendida, né? A minha visão. E se fosse vendido para os corintianos, por exemplo, se o Corinthians fizesse um IPO, colocasse ações na bolsa, é um time queridíssimo, um time de uma torcida apaixonada, não à toa chamada de fiel. É algo a se pensar, por exemplo, o IPO do Corinthians, torcida do Corinthians, vem cá, seu dinheiro é bem-vindo, você já é dono do coração da arquibancada, mas pode ser dono também de maneira acionária. Vamos para a B3 lançar o Corinthians. É algo pensável? Sim, dessa forma sim, eu acho que é a única forma que a gente pode pensar em transformar a empresa, mas acho que ainda depende de muitos estudos, mas é possível. E quando eu coloquei da Neoquímica Arena, que a gente procura alguns modelos, esse é um deles que a gente vem estudando também. Eu não entendi a conexão. Porque a Neoquímica Arena pode ser ela é um fundo imobiliário hoje, né? E quando eu coloquei que a gente busca formas de pagar diferente do que a gente tem o acordo com a Caixa, pode ser também uma forma de você colocar ações dela, por ela já ser um fundo, para que o torcedor entre participe com o proprietário, que seja de uma fração, de uma cota. Então isso existe sim. No clube acho mais difícil, mas é uma possibilidade. Eu só enxergo assim, o Corinthians se transformar em SAF desde que o torcedor compre suas ações. Então, as duas possibilidades viáveis. Uma é fazer um Corinthians SAF por uma rota de IPO, né, com ações na bolsa, por exemplo, para o torcedor que quiser poder comprar ações, ou transformar o que o Corinthians tem hoje em dívida com a Caixa numa parceria com a possibilidade do torcedor colocar, ou de fundos imobiliários, fazer uma troca da dívida, né? Saindo da dívida com a Caixa para uma dívida com algum fundo imobiliário que poderia ser de empresa privada ou até mesmo do torcedor corintiano. Exato. É essa a lógica. Exato. Na Neoquímica Arena, sim. No clube, eu não sei. Eu acho que está muito longe ainda disso, até desse modelo de vender cotas, vamos dizer assim, para o torcedor, né? O Corinthians é gigantesco. Você vê um trabalho bem feito, profissional, com profissionais de mercado de alto nível. A gente conseguiu fazer em 2 anos vamos dizer, trazer essas novas receitas, aumentar em muito a arrecadação do clube. Isso foi feito em 2 anos, né? Saindo de uma pandemia quando eu entrei, e agora um ano de eleição que é muito conturbado. Então acredito que é viável a gente transformar o Corinthians, trazer todo esse dinheiro. Tem muito para crescer ainda antes de pensar nessa outra possibilidade. A dívida do clube social atrapalha o Corinthians no futebol? Como é que isso é medido dentro do clube? Como é que é essa realidade hoje do Corinthians? Não, hoje não. A gente fez um investimento muito grande também nessa parte de marketing para os outros esportes, né? O Corinthians não é só futebol. Então hoje a gente tem um departamento de marketing específico trabalhando com os outros esportes, como futsal, como natação, como basquete. O futebol feminino nosso, que hoje ganha tudo, faz grandes espetáculos, é um time maravilhoso. Hoje ele está se tornando, com o último patrocínio que vamos fechar aí nos próximos dias, autossustentável. É um valor alto investido, e hoje a gente já consegue, com os nossos patrocinadores, com que a gente comece a ter resultado positivo. Então, já quer contar a marca e aproveitar a audiência, presidente? Não posso ainda, que nós estamos finalmente da assinatura e tem confidencialidade, mas seria uma ótima, mas ainda não posso. Presidente, vou com 2 assuntos mais apimentados para a gente fechar esse bloco. O primeiro deles, o senhor é literalmente um filho da democracia corintiana. Seu pai foi um grande dirigente do Corinthians, era um homem do futebol, abraçou o movimento dos jogadores e deu legitimidade para aquele grupo, para aquele elenco, para aquela coisa linda que foi a democracia corintiana. E nos últimos dias o senhor viveu aí momentos tensos com um desses ídolos da democracia corintiana, que é o Casagrande, hoje comentarista de futebol. Ele disse que o senhor é o pior presidente do Corinthians, o senhor respondeu que ele é o pior comentarista. Como é que é essa relação e como é que foi para o senhor ter um momento tão quente com alguém tão importante para o Corinthians e que, acredito, fez parte da sua infância, juventude, pela relação que seu pai teve no clube? Sem dúvida. Convivi toda a minha infância, né? Próximo. Toda não, né? Aqueles 3, 4 anos, né? Casagrande acho que teve 2, 3 anos ali naquela época. E eu não acusei ele, né, de ser o pior comentarista da história. Simplesmente foi
do ano, né? Do ano de 2022. Foi uma pesquisa feita pela empresa que ele trabalha hoje. E ele foi eleito pelos atletas, jornalistas. É uma relação inconciliável? Não, mas não sei o motivo, de verdade, João. É uma agressão de graça. Segundo assunto um pouco mais apimentado, o senhor sofreu algumas críticas pela relação do Corinthians com o Zenit, de algumas negociações, em especial de jovens jogadores, e o senhor disse, num determinado momento, lá no início da semana, que o Corinthians tem que agradecer muito ao Zenit. Como é que é essa relação com o Zenit? Por que dessas negociações, dessas opções? Isso é bom para o Corinthians? Como é que o senhor enxerga as críticas que o Corinthians recebe por essa relação com o Zenit? O que eu coloquei é que são valores de mercado, né? Os negócios que o Corinthians fez com o Zenit foram bons para o Corinthians. Você pode discutir esse último a venda do Pedro, né? Um menino de 17 anos, de 9 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos dele. Tivemos na mesma semana a venda do Ângelo, por exemplo, para o Chelsea, o jogador do Santos, também da mesma idade, um pouquinho mais velho, mas com muito mais minutagem já, gols, números, por 15 milhões. Os 100%. Então, se você for fazer a comparação, outro menino do Giovani, do Palmeiras, que foi vendido para a Arábia por 9 milhões, 50%, é o valor, né, desses atletas. Isso só o futuro, nós vamos dizer, mas é como eu coloquei, eu tenho que ter responsabilidade financeira, e se eu não tivesse essa proposta, por isso que eu falei, tem que agradecer ao Zenit, porque a gente tem contas a pagar, a gente tem 900 milhões de dívidas, a gente tem que seguir o nosso orçamento, como fiz em todo o meu mandato, mês a mês. Corinthians, dentro desse orçamento aí, está 100% elenco, jogadores, comissão técnica, está tudo em dia hoje? Está em dia, mas temos muitas dívidas, né? 900 milhões. E dentre elas tem jogadores que passaram, que têm ações, tem clubes que ficamos devendo que também nos processam, como tivemos esses dias uma ameaça de transfer ban. Então, por isso, agora com os atletas sim, né? Com salários, jogadores, imagem, tudo em dia. E tem pendências ainda do passado, inclusive com atletas que lá estão, que a gente vem colocando em dia com o novo acordo que foi feito. Para fechar a parte apimentada, o senhor se arrepende do caso Cuca? Hoje, após feita e tudo o que aconteceu, sim. Mas na hora da opção, não existia isso, né, João? Eu até coloquei outro dia como exemplo o último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2022, na Neoquímica Arena, em novembro, né, que terminou mais cedo por conta da Copa do Mundo. A despedida do Vitor Pereira, o Cuca era o treinador do Atlético Mineiro, na Neoquímica Arena, em novembro de 22. E não existia esse assunto, mas é o Corinthians, né? Quando ele veio para o Corinthians, isso ficou num tamanho que ficou impossível de seguir trabalhando. E por ter causado isso, lógico, me arrependo, porque não precisávamos ter passado por isso, né? Foi uma escolha pensada em cima de uma circunstância, de uma realidade que não havia ocorrido dessa forma, num assunto particular dele. Mas se eu soubesse, eu não faria, e com certeza ele também não teria aceito, não tenho dúvida disso. Muito bem, está aí uma fala importante do presidente do Corinthians sobre esse caso do Cuca. Vamos dar uma pausa na entrevista para o Giro Esportes S.A., com a Stephanie Alves, que chega com as novidades dessa semana, de tudo que aconteceu no mundo dos negócios, no mundo dos esportes, no oferecimento de Gerdau. O futuro se molda. Fala, João, tudo bem? A gente vai agora com as notícias dos negócios do esporte no Giro Esportes S.A. E a gente começa falando do Atlético Mineiro, que fechou uma parceria de licenciamento com a Destra. A empresa é especializada em gerir contratos de licenciamento de marcas. O clube vai utilizar um software chamado Destra Performa para organizar a gestão de todos os contratos de licenciamento do Galo. O assunto agora é o Barcelona. O clube anunciou um acordo de patrocínio de 3 temporadas com a Prime, que passa a ser a nova parceira de hidratação do Barça. A marca de bebida isotônica foi criada pelo badalado influencer digital Logan Paul e pelo rapper e boxeador KSI. Os produtos da empresa americana estarão presentes na área do banco de reservas, nos treinamentos dos times feminino e masculino e também nos vestiários do centro de treinamento do estádio Camp Nou.
E Cristiano Ronaldo está na tela do Giro Esportes SA e dessa vez não é para falar das grandes jogadas dentro de campo, não. O craque português marca gols importantes também fora das 4 linhas. O atacante do Al Nassr anunciou que vai investir no grupo Confina, que é líder do mercado de mídia em Portugal. Segundo Luiz Santana, administrador executivo da empresa, Cristiano Ronaldo vai ingressar no capital da holding e controlar 30% da operação. A expectativa na imprensa portuguesa é de que o negócio gire em torno de 70 milhões de euros. Essas foram as notícias do mundo dos negócios do esporte. Eu volto agora com você, João, e a sequência do CNN Esportes SA. Muito obrigado, Stephanie, por falar em tantos negócios, tanto dinheiro. Temos que falar das marcas também. O presidente do Corinthians trouxe aqui a belíssima camisa do Corinthians com as marcas que patrocinam o Timão. Faço questão de mostrar por aqui, ó. Então temos aqui Para cá? Para cá fica melhor? Vamos nessa aqui então? Aqui, ó. Temos aqui Pixbet, Neoquímica Vitaminas, Banco BMG. Atrás também tem os patrocinadores aqui do Corinthians e a camisa do Roger Guedes, número 10. Muito obrigado, viu, presidente? Belíssimo manto do Corinthians vai ficar aqui na mesa para fechar esse bloco. A tradicionalíssima camisa do Corinthians. Cabe mais patrocinador aqui, presidente? A gente tem trabalhado bastante para colocar outras marcas, mas com valores maiores, e a ideia é cada vez a gente ter menos marca. O presidente, o seu grande rival, um dos grandes rivais, né, que é o Palmeiras, tem lá o patrocínio de uma grande palmeirense, que é a Leila, que coloca muito dinheiro. Tem algum grande corintiano para colocar aí como a Leila coloca no Palmeiras? A gente tem grandes marcas, né, João? Tem como você colocou, a Neoquímica, que é nossa grande parceira, tanto na camisa, no Master, como também no estádio, né, batizando nossa casa. A Spani, BMG, Pixbet, a Ali, são todas grandes marcas. E a Nike também, que está há alguns anos aí já com a gente. Muito obrigado pelo presente. Vai para a coleção aqui do programa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o presidente do Corinthians. E no próximo bloco, pergunto para ele. Além do Matias Rojas, o Corinthians vai contratar mais quantos jogadores na janela? 1 minuto só. De volta com o CNN Esportes SA, com o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Presidente, antes do intervalo eu deixei a pergunta. O Corinthians já investiu na contratação do Rojas? Vem mais coisas por aí na janela? O Corinthians pretende investir um pouco mais? Não, João, a gente tem sempre, lógico, aquela responsabilidade financeira que a gente falou até agora, mas a gente está trabalhando, a ideia é trazer mais 1, 2 reforços aí, bons reforços para que cheguem jogando, mas eu não quero que deixar a expectativa e depois ela não se concretize e a gente acaba frustrando a torcida. Mas eu estou confiante que sim, além do Rojas, a gente vai ter mais algumas peças para nos ajudar agora. Presidente, falando um pouquinho sobre o macro do futebol, um dos assuntos mais comentados do momento é a Liga. O Corinthians é a favor da Liga? O Corinthians acredita na Liga? Qual que é a posição do Corinthians? O Corinthians é a favor da Liga, vem trabalhando nisso há algum tempo. Acho que do segundo dia do meu mandato eu já estava tratando disso. Eu acho que é um caminho que sem volta, o produto precisa melhorar, o futebol brasileiro precisa melhorar, e é uma pena que a gente esteja aí há tanto tempo trabalhando em cima disso e que as coisas têm sido tão demoradas para que a gente consiga aí seguir para o que o futebol brasileiro precisa. Nós recebemos aqui muitos dirigentes, alguns criticaram as empresas que estruturam, outros criticaram Flamengo e Corinthians, outros disseram que não, que é natural. Como é que o Corinthians vê essa situação, já que alguns clubes que participam do processo de formação da Liga colocam em Corinthians e Flamengo a responsabilidade por não ter fechado o negócio até agora? Eu acho que, primeiro, a responsabilidade é injusta. O Corinthians e o Flamengo vêm se esforçando muito. Quando eu coloquei que no segundo dia do meu mandato eu já estava trabalhando nisso, estava com o Landim, pessoalmente tratando disso. O Corinthians e o Flamengo são os clubes que mais estão abrindo mão nesse período todo de negociação e estão dispostos a abrir mão para o bem do futebol, para que a gente aumente o bolo e que o produto melhore. Então eu não vejo os dois como responsáveis. Acho que a gente tem que entender que
o ótimo é inimigo do bom. Então a gente tem que dar um passo de cada vez. Muitos clubes querem que fique tudo perfeito, o mundo dos sonhos, vamos dizer assim, na primeira formação da liga. E eu acho que isso vai evoluir com o tempo, vai se melhorando à medida que o tempo for passando, que a liga for implantada. Então não acho certo. Eu acho que se você colocar Corinthians e Flamengo, os dois estariam ganhando menos, né, no início. O que a gente exige é que a gente não ganhe menos do que ganha hoje, assim como todos os outros. Isso foi colocado como uma garantia mínima dos dois, e não. Todos, esse é o principal discussão desde o primeiro dia que se falou em liga, é que ninguém ganhe menos, senão não tem sentido você partir de um modelo para um que vai diminuir o dinheiro da indústria, vamos dizer assim. Então, isso vale para todos. Todos nessas novas divisões estão aumentando suas receitas e Corinthians e Flamengo ficando estacionados. Então acho que isso já mostra bastante a boa vontade, e os dois estarem discutindo isso há 2 anos e meio, esperando para que a gente tenha uma união e para que a gente melhore o produto do futebol brasileiro. Parece que a questão pega muito na cota de TV, né? O Corinthians e o Flamengo hoje têm uma condição um pouco melhor dos últimos contratos que foram feitos com a Globo e com o Pay-Per-View, e a partir da formação da Liga, num contrato a partir de 2025, a distância diminuiria de Flamengo e Corinthians para as outras equipes. É esse o ponto? É isso que pega? O que falta para chegar num ajuste aí, tanto para o Corinthians quanto para as outras equipes? Então, João, pelas projeções que são feitas, né, coloco dentro da Libra, que é onde o Corinthians está hoje, né? A gente tem simulações de números, vamos dizer que na maior distância, o Flamengo sendo campeão hoje, né, nos dias de hoje, para o último colocado do Campeonato Brasileiro, você tem ali umas 30 vezes o que ganharia o Flamengo e o último colocado. Nessas novas divisões, isso não passa de 3,5 vezes. É mais ou menos o futebol espanhol, né? Exatamente. E mesmo assim ainda existe discussão do outro bloco, que isso tem que ser menor que 3,5. Por isso que eu coloquei aqui que o ótimo é inimigo do bom, né? Você tem que começar por algum lado. Eu acho que não vamos estar todos 100% satisfeitos. Ninguém vai estar fechando o negócio da liga. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. O que a gente tem que entender é que vai ser um gosto amargo para todos, mas que isso vai melhorar lá na frente para todo mundo também. Então, tanto Corinthians como Flamengo abrindo mão de coisas, como todos os outros tendo que aceitar algumas coisas, né? Então acho que assim, 100% satisfeito, se a gente quiser fazer a liga e que todos estejam satisfeitos, vai ser impossível ela nascer. Esse acordo está próximo, presidente? Eu já achei que estava mais próximo, João. Eu acho que tem clubes que não têm muita necessidade, outros não querem fazer, pelas negociações, pelo que pedem, pelo que querem que mude para se juntar aos dois blocos. Alguns dão a impressão que não querem que evolua. Mas eu acho que é necessário, né? Todos estão vendo isso, todos têm necessidade de caixa, todos querem melhorar o produto. Então acho que agora detalhe, tem muita vaidade, infelizmente, tem muita pressão de torcida ou de órgãos internos como o conselho, de alguns clubes. Mas eu espero que todos enxerguem isso, né? Já é uma melhora muito grande do que a gente tem hoje, porque se não se faz, se não se faz essas concessões, todo mundo tem que fazer, essa distância vai continuar igual, né? Daqui a pouco um vai fechar os seus direitos individualmente, o outro, e a gente vai voltar para esses 30 vezes do primeiro para o último, o que não melhora em nada e não é bom para o futebol brasileiro. O Corinthians podia optar por esse caminho de negociar de maneira independente os seus contratos? Corinthians não foi problema nesses 2 anos e meio que eu estou à frente, desde o início dessa conversa que eu citei. O Corinthians sempre brigou, lógico, pela sua posição, pelo seu tamanho, pelos seus direitos, mas nunca foi problema em relação nenhuma da liga, sempre foi, vamos dizer, um conciliador, sempre foi um clube que abriu mão e que faz de tudo. Eu, pessoalmente, me envolvi muito nisso, de juntar os clubes. Mas também tudo tem limite, né, João? A gente vai deixando o tempo passar, a gente vai olhando. O Corinthians não é nenhum tipo de ameaça, isso é só uma constatação que eu acho que está na hora da gente resolver. A gente já viu alguns clubes ficando agora no meio entre os dois grupos, como o Cruzeiro, como acho que o Vasco e o Botafogo, que estavam na Libra. Então acho que a gente vai, com o tempo, a gente vai perdendo força.
E a gente está aqui para solucionar, para ajudar a solucionar, mas também tudo tem limite. Ou a gente evolui, ou o Corinthians também tem que tomar seu caminho, porque precisa, né? Precisa de receita, precisa pensar no futuro. 2025 já está logo aí. Presidente, uma curiosidade, recentemente nós tivemos uma permuta do Palmeiras com o São Paulo. O Palmeiras foi jogar no Morumbi e o São Paulo foi jogar no Allianz. Seria possível pensar um caso como esse envolvendo o Corinthians? Eu me lembro do Corinthians, por exemplo, decidindo o Campeonato Brasileiro no Morumbi. O Corinthians, numa eventualidade, poderia jogar na casa dos rivais e permitir que os seus rivais jogassem na Neoquímica Arena? Olha, João, ganhamos muitos campeonatos, né, no Morumbi. O Morumbi era a casa dos clubes paulistas, né? Acho que a Palmeiras jogava lá, o Corinthians jogava lá, o Santos jogava lá, e o São Paulo era o seu estádio. Eu acho um pouco difícil hoje. Eu me dou muito bem com o presidente Casares, com a presidente Leila, com o Rueda, com o Red Bull Bragantino, que era o Thiago Escuro, o Marquinhos Chedi, os clubes de São Paulo todos e todos do Brasil. Mas a relação com a Leila hoje, com o Rueda e com o Júlio é excelente, né? E acho que isso fortalece o futebol paulista. Mas em relação às torcidas, eu no início do meu mandato, na CBF fez um pedido, fiz um jogo do Flamengo e Fluminense na Neoquímica Arena. E minha torcida não recebeu muito bem, fui muito criticado, tive até que demitir alguns profissionais da Arena por alguns erros de operação. Então eu não sei se a minha torcida está preparada hoje para isso. No meu mandato eu pretendo não fazer para evitar confusão. Por falar em torcida, a torcida do Corinthians é uma coisa extraordinária de força, de paixão, de presença, e isso vale para o lado bom, mas também acredito que vale quando está ruim também. É mais difícil o Corinthians? Tudo é maior no Corinthians, né, João? O Corinthians, quando está bem, é muito bom, e quando está ruim a pressão é gigantesca, né, em todos os lados. É mais difícil, mas também quando a gente consegue um resultado melhor dentro de campo, também é mais gostoso. Está na hora do De Primeira SA. Perguntas curtas, respostas curtas, também um jogo histórico do Corinthians, presidente. Olha aí, final da Libertadores no Pacaembu, Corinthians e Boca Juniors. Mais especial do que o Mundial? Mais especial que o Mundial. Presidente, o melhor Corinthians que o senhor viu jogar? Corinthians de 82. Qual que é a sua maior tristeza como corintiano? No rebaixamento. O presidente, quem jogou mais e principalmente quem bateu mais falta, Neto ou Marcelinho Carioca? Duro, hein? Mais falta, eu fico com o Neto. E é melhor ganhar do São Paulo, do Santos ou do Palmeiras? Dos três. Mas o Palmeiras tem um gostinho especial. O Ronaldo Fenômeno, ele mudou a história do Corinthians? Para mim, sim. Sim, colocou o Corinthians uma visibilidade mundial. Essa eu tenho feito para todos os dirigentes que passam aqui, e a posição do Corinthians é muito importante. O futebol brasileiro vai dar certo, presidente? Já deu. O futebol brasileiro é um dos maiores campeonatos do mundo. Acho que falta um pouco dos dirigentes da gente se unir e fazer com que ele fique mais organizado e com mais valor. O Corinthians sempre teve uma casa que não era dele no papel, mas era praticamente dele na prática, que era o Pacaembu, que está sendo reformado agora. O corintiano gosta mais de jogar no Pacaembu ou na Neoquímica Arena? Acho que os dois. Hoje na Neoquímica Arena, porque é a nossa casa, mas fizemos grandes jogos e grandes conquistas no Pacaembu. Para encerrar, presidente, qual que é a maior torcida do país, Flamengo ou Corinthians? Corinthians, sem dúvida. Maior do que a do Flamengo? Maior é aquela discussão sempre de segundo clube, né? O Flamengo tem isso até por causa do sinal, Rádio Nacional, sinal da Globo Nacional que ia para o Nordeste dos campeonatos carioca, sempre os clubes do Rio. Então a gente vê muitos torcedores do Flamengo que tem o seu time lá e o segundo time seria o Flamengo. O Corinthians é só primeiro? Sempre é corintiano, sempre. Presidente Duílio, obrigado pela entrevista, muita sorte no Corinthians. A gente sabe da força, da relevância dessa marca, desse clube tão importante para o Brasil, e muito sucesso nessa reta final de mandato. Muito obrigado. Obrigado, João. Um grande abraço. Prazer grande ter participado aqui com vocês. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O CNN Esportes SA fica por aqui. Toda semana um convidado especial para falar sobre o mundo do esporte
e os negócios. Obrigado pela audiência e até a próxima.